Gravando, professor. Bom, pessoal, bom dia. Então, estamos aqui para a nossa banca final, o nosso querido aluno Ricardo Escobar. Infelizmente, a professora Júlia Chute, que participou da banca de qualificação, não pôde estar com a gente, ela teve alguns imprevistos do trabalho. E já aproveito essa oportunidade para agradecer imensamente ao professor Robson, que aceitou de pronto o convite. Está aí nesse desafio aí maravilhoso, está na OCDE, Gafi, Coreia do Sul, 12 horas na frente. Mas tá ali, firme e forte. Eu sou muito obrigado aí por ter aceitado o convite, a gentileza de ler o trabalho do Ricardo Escobar. A Iris também, professora Iris, sempre aqui, estamos sempre juntos, sempre presentes, sempre disponível, sempre trazendo comentários ricos. Obrigado pela sua presença. E o professor Daniel, né, que participou da qualificação, está aqui junto com a gente de novo, nosso avaliador externo, sempre também preciso e cirúrgico nas suas colocações. Então vai ser uma banca boa. Espero que todo mundo aproveite bastante o tempo. Ricardo, você está pronto? Está tudo tranquilo? Tem que ser pronto, né, professor? A gente aqui está acostumado a ser pronto. Então, pronto. Então, você tem até 30 minutos, é o seu limite. E depois eu passo a palavra para os professores. Então, já vamos tocando aí. Fica à vontade. Tá bom. Espero não. Espero não. Pela minha concepção, não vai precisar de todo esse tempo, não. Então, vou liberá-los o quanto antes, principalmente o professor Robson, que está no fuso horário aí sofrido. Não se preocupe. Prometo ser breve. Pode ir, toca. Bom dia a todos. Professor Tiago, meu querido orientador, fez uma introdução aí muito brilhante de todos, mas é um prazer conhecê-los, é um prazer estar aqui. Agradeço mais a oportunidade de apresentar meu trabalho final, agradeço a disponibilidade da banca, agradeço a caminhada ao longo do tempo aí. O professor Tiago foi um guia, e eu diria que o professor Daniel, que é o avaliador externo, foi o meio-fio dessa estrada que eu caminhei ao longo desse tempo. E a lenha é sempre as placas. Então, acho que eu imagino mais ou menos assim essa questão da reta final que eu me encontro aqui na avaliação. A professora Isa, é um prazer conhecê-la, espero que seja um imenso aprendizado também em relação às suas perguntas no final, porque aqui a gente sempre aprende, mesmo sendo um trabalho de conclusão, até as perguntas servem para a gente se edificar e crescer em relação ao tema ou outras partes que virão, que assim se espera que a gente siga na vida acadêmica, que o mestrado seja um primeiro degrau de muitos aí. Esse, pelo menos, é o meu desejo, se eu vou conseguir segui-lo, cabe a Deus decidir, mas estamos prontos para isso e ansiosos para isso. O meu trabalho, e aí já introduzindo um pouco aqui no meu tema, o título, como os senhores podem ver do slide, é Acordo de Não Persecução Civil. Houve avanços quanto à consensualidade nos atos de improbidade administrativa no sistema atual da Lei 14.230/2021. Há espaço para avançar mais? Eu passo aqui para o meu segundo slide. Bom, em primeiro lugar, a pesquisa ela observou uma crise de efetividade e credibilidade no Poder Judiciário. Eu faço, às vezes, aqui da doutrina que eu aprendi do professor Tiago Ivodon, em que ele nos ensina que justiça é equilíbrio, ou seja, maximizar a eficiência do Estado, fazendo o melhor uso possível dos recursos disponíveis. Então, é sabido que os recursos são sempre escassos, e a demanda social, o anseio social para a prestação de serviços públicos é sempre muito ampla. Então, maximizar esse resultado, na medida em que você usa menores custos dos recursos públicos disponíveis e obtém o resultado maior com a prestação de serviço público, é o equilíbrio certo. No âmbito do Poder Judiciário, que é uma prestação de serviço de justiça que o Estado presta aos seus cidadãos, a maximização desse resultado está na entrega da pacificação social. Esse é o que se espera, é o que a sociedade espera no Poder Judiciário. E quando algum serviço público do Estado não é prestado à altura, seja em relação a temas sensíveis que demandam muitos recursos e muita demanda, como educação, saúde, segurança pública, mas quando algum serviço prestado pelo Estado não atende à necessidade da população, gera-se uma crise de credibilidade, a população passa a ser descrente que o Estado é capaz de prestar aquele serviço, e isso é muito ruim para a imagem, gera uma imagem negativa do Estado. O Poder Judiciário brasileiro, especificamente, a pesquisa que nós realizamos demonstrou que o custo, pelo menos no último ano, segundo dados levantados do Conselho Nacional de Justiça, que faz um relatório anual do Poder Judiciário brasileiro, muito interessante, que traz uma série de dados que permite a gente fazer pesquisas e análise desses dados, chegar a algumas conclusões. Para o que interessa aqui nessa primeira parte do tema, essa pesquisa mostrou
que o Poder Judiciário custou ao Estado brasileiro em 2023 1,2% do PIB, de todo o produto interno bruto brasileiro. Então, um custo extremamente alto e se espera, obviamente, a população espera que todos aqueles recursos que foram destinados ao Poder Judiciário, que obviamente deixaram de ser destinados a áreas sensíveis como saúde, educação, segurança pública, aposentadorias, etc., pudesse ser melhor direcionado. No entanto, essa pesquisa também mostrou que a satisfação da população em geral, medida pelo índice de atendimento às demandas, ela caiu em relação a essa medida no ano anterior. Então, isso mostra o seguinte, que não obstante o Poder Judiciário custe extremamente caro ao Estado brasileiro, ele não atende a demanda de forma satisfatória à população, segundo esses índices de medição. E aí a justiça negociada surge como uma solução. A justiça negociada, que é a autocomposição, é a possibilidade das próprias partes chegarem à sua composição. Eu frisei isso bastante na pesquisa, que o grande mote disso está na satisfação. É muito mais comum que esse conflito seja resolvido pelas próprias partes e disso se chegue a uma solução que satisfaça a todos eles, porque só quem está envolvido no conflito sabe qual é a satisfação, sabe qual é o seu anseio com aquele conflito e o que ele espera disso resolver. Obviamente que, como negociação, não significa uma solução em que atenda todos os interesses daquela demanda, pressupõe uma concessão de interesses mútuos para que se chegue a um acordo comum. E nesse sentido, esse acordo comum, quer dizer, essa concessão e aquilo que você deixa de receber em troca daquilo que você recebe, essa negociação pressupõe a disponibilidade das partes em relação àquilo que elas estão dispostas a ceder em troca daquilo que elas desejam obter. Então, é muito mais factível de que as próprias partes envolvidas no litígio tenham essa consciência e saibam exatamente o que desejam alcançar. Então, a justiça negociada ela surge como uma solução muito satisfatória, a meu ver, esse é o sentido principal disso, a um custo menor, porque, obviamente, que a prisão, e aí eu posso chamar de prisão, pelo fato de se ficar litigando eternamente no Poder Judiciário, que é uma das questões que gera crise do Poder Judiciário é o tempo em que se dura uma ação no país. Então, a prisão em que se ficar preso a um processo esperando uma solução que, ao final, pode não ser satisfatória, a justiça negociada surge como uma solução alternativa muito, muito plausível para esse problema, para essa crise de efetividade. A questão toda que se põe, que a gente enfrentou na pesquisa, é que essa justiça negociada como solução, ela encontra um óbice muito grande, que é a indisponibilidade do interesse público. Então, isso é um obstáculo para a utilização da justiça negociada no interesse público. Até porque não é factível se imaginar se o interesse público é o interesse de todos, é o interesse do Estado na prestação de serviços muito caros, como eu já ressaltei, como educação, segurança pública, saúde, etc., como é que isso pode ser disponível, como é que isso pode ser disponibilizado, como é que isso pode ser cedido por um administrador público do Poder Executivo em troca de alguma solução? Como é que isso pode se dar? Como é que o Estado pode negociar isso? Até então são interesses inegociáveis, justamente por pertencer a toda a coletividade. Então, isso é um obstáculo muito grande, essa indisponibilidade do interesse público. Isso se observa em especial com a origem legal da improbidade administrativa. Então, a improbidade administrativa, a pesquisa ela aponta como um especial óbice à utilização da justiça negociada. A lei ela foi criada em 1992 e tinha intenção de regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, que trata da probidade administrativa, ou seja, é a honestidade dos agentes públicos no trato com a coisa pública. Então, a partir do momento que foi criada essa lei, em 1992, a gente se encontrava num contexto social de muito anseio social por um punitivismo em relação ao governo na época, que era o governo Collor, e tinha um excesso de privilégios em relação aos servidores públicos. Então, essa lei ela foi criada com a intenção de trazer uma punição, trazer um resultado para a sociedade em relação a esses abusos que aconteciam por parte de agentes públicos, e aí que violavam a probidade administrativa e causavam extrema lesão ao erário público. Então, sempre naquele balanço, sempre naquele equilíbrio, como bem definido pelo professor Tiago, em relação à utilização dos recursos públicos e os resultados esperados pela população na prestação de serviços públicos. Então, como essa lei ela tinha esse anseio social por um punitivismo, e até então se acreditava não só na indisponibilidade do interesse público, mas também na punição como sinônimo de eficiência do Estado na prestação do serviço, então, a Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Probidade Administrativa, na sua redação original, ela vedou expressamente, ela trouxe um dispositivo, o artigo 17,
e vedava expressamente qualquer tipo de justiça negociada no âmbito da improbidade administrativa. Então, além do obstáculo geral do interesse público, no âmbito do direito administrativo, era vedada a utilização da justiça negociada, na improbidade administrativa, especialmente, havia uma vedação expressa. E houve alguns avanços legislativos na utilização da justiça negocial e flexibilização da indisponibilidade de interesse público. E passou o Estado também a avançar nesse ponto e entender que a justiça, da forma como ela era colocada, da forma inicial, aquela crise de credibilidade a qual nós falamos no início, ela gerava o mesmo problema em relação ao interesse público. Não adianta a gente ter um interesse público indisponível e, por consequente, não negociável, ao mesmo tempo é que ele não traz o resultado efetivo, porque o Estado não consegue prestar aquele serviço à altura. Então, especialmente no âmbito da atividade sancionatória do Estado, que é essa parte punitiva, em que eu disse que a punição, a sanção era o sinônimo de prestação adequada de serviço público até então, e aí a gente pode trazer esse exemplo mais para o direito penal em relação às penas privativas de liberdade, e, no âmbito da improbidade administrativa, as sanções civis. Então, houve um avanço da justiça negocial na atividade sancionatória do Estado e criou-se institutos jurídicos irmãos, como o NPC, o Acordo de Não Persecução Civil, e o Acordo de Não Persecução Penal. Nós estamos falando aí mais ou menos no ano de 2019, quando foi criada a Lei Pacote Anticrime. A justiça penal, ela tinha já algum avanço em relação à utilização da justiça negociada. A gente fez um recorte histórico na pesquisa, a partir de 1990, quando teve a lei dos crimes hediondos, passou-se a se admitir uma colaboração premiada. Então, é uma consensualidade na atividade punitiva do Estado por colaboração. O indivíduo que colaborasse com as investigações, ele fazia jus, tinha direito a um prêmio por essa negociação, em que ele tinha uma sanção mais branda aplicada. Em 1990. Depois, em 1999, houve, com a criação da Lei dos Juizados Especiais Criminais, a autorização da transação no âmbito da justiça penal. E o que isso significa em termos de avanço de consensualidade, pelo menos na matéria penal, que é esse ponto especificamente que nós estamos tratando? Passou-se a admitir uma consensualidade por pura reprimenda e não mais por negociação. Quer dizer, além da negociação que já existia, que permaneceu existente na lei de crimes hediondos, passou-se a prever, o Estado passou a admitir que houvesse a possibilidade de negociação de uma sanção em troca, ou melhor dizendo, a negociação por uma aplicação de uma penalidade mais branda, ainda que o indivíduo não oferecesse em colaboração alguma investigação, ou seja, daí se chama consensualidade por pura reprimenda. Então, a consensualidade por colaboração evoluiu para a consensualidade por pura reprimenda com a criação da Lei de Juizados Especiais. Até então, o interesse público na propositura de uma ação penal era indisponível, criou-se uma exceção a essa indisponibilidade, ou seja, a obrigatoriedade dos órgãos de persecução penal promover a ação penal, e passou-se a admitir uma transação. Eu deixo de promover a ação penal, em troca disso você aceita, você confessa a prática do ilícito e aceita a sanção, obviamente, vai ser uma sanção não privativa de liberdade, uma sanção mais branda, como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Então, todos esses elementos, até então presentes na justiça penal, eles começaram a mostrar para a sociedade, começaram a demonstrar resultados exitosos que foram abastecendo, ainda que muito timidamente, o âmbito do direito administrativo, até então muito preso à ideia de disponibilidade do interesse público. Então, quando a gente passa para os desafios da pesquisa, foi isso que nós encontramos, nós nos deparamos com esse lapso temporal. Nós tínhamos um avanço em relação à legislação penal, nenhum avanço em relação a direito administrativo sancionador, em especial no âmbito da improbidade administrativa, mas nós tínhamos também os êxitos, a sociedade experimentava os êxitos da consensualidade no âmbito penal, que era um resultado muito eficaz, não sancionatório, então a exceção à pena em troca de ou melhor, a exceção à atividade sancionatória do Estado, uma diminuição, uma flexibilização daquela atividade sancionatória, em troca de um resultado muito prático, como era, por exemplo, a prestação de serviço de comunidade, pagamento de multa, e uma série de outras sanções que eram aplicadas de forma alternativa à sanção privativa de liberdade, que até então era o sinônimo de combate ao crime. Os desafios da pesquisa, então, foi identificar esse ato legislativo, entender a partir de que momento isso começaria a enveredar para o lado do direito administrativo sancionador. Identificamos que isso aconteceu em 2019, como eu disse, com a lei
do pacote anticrime. Então, em 2019, houve toda essa legislação esparsa que tinha no âmbito penal, ela foi unificada na criação do Acordo de Não Persecução Penal, que aí trouxe uma série de previsões para a consensualidade, tanto por colaboração quanto por reprimenda, e isso abasteceu essa ideia de que era necessário também avançar no âmbito da improbidade administrativa, e criou-se nessa mesma lei, em 2019, o Acordo de Não Persecução Civil. Aí foi o primeiro avanço legislativo em relação a essa temática no âmbito de improbidade administrativa. No entanto, a pesquisa também identificou que esse avanço ele foi contido porque a imensa maioria dos dispositivos regulamentares que poderiam trazer algum avanço de utilização no Acordo de Não Persecução Civil, eles foram vetados pelo presidente da República, e passou-se a admitir apenas o seguinte: olha, deixa-se de vedar a transação, que era até então a redação original de 1992, passa-se a admitir a transação através do Acordo de Não Persecução Civil. No entanto, daí não se diz mais nada e não se tem nenhuma regulamentação específica desse tema, e nós estamos aqui nesse recorte temporal de 2019. Isso prejudicou sobremaneira, costumei chamar na pesquisa de institutos jurídicos irmãos, que nasceram juntos na mesma lei, porém eles tiveram fases de criação diferentes. Um ficou muito contido em relação a essa rasa redação. Não se tem uma identificação muito clara no âmbito da doutrina as razões desse veto, mas é o que eu pude depurar, se deu por o que eu poderia te chamar de disputa de poder, porque no objetivo original dessa lei de pacote anticrime, ao alterar a lei de improbidade administrativa para prever, para criar o acordo de não persecução civil e trazer algumas normas regulamentadoras, se atribuía esse poder exclusivamente ao Ministério Público como órgão de persecução das ações de improbidade administrativa. No entanto, essa legitimidade, como eu também abordo na pesquisa, ela é concorrente disjuntiva com os órgãos que tutelam o patrimônio público, com as procuradorias em geral no Brasil inteiro, procuradorias federais, estaduais e municipais. Para você ter uma ideia, nós temos 5.000, se não me engano, 5.810 tipos de governos, considerar município, estado e federação. Então, consequentemente, nós temos 5.810, posso errar o número nesse momento, mas é por aí, em termos de procuradorias. Então, essa legitimidade para promover acordo de não persecução civil recairia também sobre todas essas procuradorias, motivo pelo qual se entendeu, na ocasião da criação da lei de pacote anticrime, na edição da lei, que isso ficaria restrito ao Ministério Público. Obviamente que isso gerou uma crise de identidade e poder, em que os órgãos, principalmente os órgãos associativos de classe, representativos dessas classes, dessas procuradorias, ingressou com uma série de pedidos, e o presidente da República, à época, fez o veto. Então, essa lei ficou capenga, por assim dizer. 2 institutos jurídicos foram criados de forma harmônica, né? Quer dizer, de forma, institutos irmãos, gêmeos, mas não cresceram da mesma maneira. E os desafios da pesquisa, então, se encontraram em apresentar semelhanças à medida em que os dois institutos são semelhantes, e apresentar as diferenças a partir do momento que eles são diferentes, mas com a intenção de trazer para o acordo de não persecução civil igual crescimento, tal qual teve o acordo de não persecução penal ao longo desse tempo. Entre essas características, semelhanças e diferenças que nós identificamos na pesquisa, elegemos 3 pontos essenciais que significariam, segundo o nosso entendimento, o avanço do acordo de não persecução civil. O primeiro ponto seria a retroatividade. E por que nós escolhemos esses pontos? Porque eles são pontos não previstos em lei. Eles não têm expressa previsão legal, e daí a necessidade de se interpretá-los com a intenção de fazer o Instituto crescer. Afinal de contas, nós viemos, segundo essas apurações, segundo esses recortes temporais que nós fizemos, nós viemos de um avanço quanto à consensualidade nessa matéria. Então, naturalmente, que qualquer interpretação a ser dada a esses temas deve ter em mente que esse avanço deve continuar, porque os resultados exitosos deles já se mostraram muito eficazes para o Estado, tanto no combate ao crime, estamos falando de direito penal, quanto no combate à corrupção, já que estamos falando de improbidade administrativa. Então, o primeiro ponto que nós identificamos na pesquisa foi a retroatividade. Ambas as leis não tratam nada de retroatividade em relação aos instrumentos, e retroatividade basicamente seria sua aplicação, a possibilidade de celebração de acordo para os ilícitos ocorridos anteriores à edição da lei de 2019, em ambos os institutos.
No entanto, essas interpretações, como eu disse, elas seguiram tanto o STJ quanto o STF. O STJ, ao tratar do tema acordo não persecução penal, e o STF, ao tratar do tema, não do tema acordo não persecução civil, mas ao tratar da Lei 14.230/2021, tratou da retroatividade desses institutos, porque entendeu-se que eles são muito mais benéficos aos acusados de maneira geral. Então, como existe o permissivo constitucional da retroatividade mais benéfica, todas as disposições pertinentes a esses temas podem e devem ser tratadas de forma retroativa para permitir a sua implicação, permitir a ampliação da sua utilização e a obtenção dos resultados favoráveis que eles certamente trazem. A confissão também foi outro ponto identificado. E aí tem uma distinção, uma ruptura legislativa muito importante. No âmbito da coisa da persecução penal, é obrigatória a confissão como primeiro degrau para se alcançar as mesas de negociação do acordo de não persecução penal. Já no âmbito do acordo de não persecução civil, do NPC, não há essa obrigatoriedade legal. Então, partindo desse pressuposto de interpretação, em que você só pode restringir aquilo que a lei traz, né? Quer dizer, não é dado ao intérprete fazer restrições onde a lei não traz, são regras de hermenêutica, isso conduz a gente conduziu a nossa conclusão na pesquisa de que a confissão não é obrigatória para o acordo de não persecução civil. No âmbito de acordo de não persecução penal, existe um projeto de lei que visa alterar o artigo 28A do Código de Processo Penal, e que traz a previsão do acordo de não persecução penal, para retirar a necessidade de confissão. E isso traz uma série de consequências, mas, sobretudo, visa ampliar ao máximo a utilização desse acordo, porque pode não ser interessante para o acusado sentar às mesas de negociação a partir do momento que ele precisa confessar o ilícito primeiro. Eu trago como exemplo disso na pesquisa a questão no âmbito da improbidade administrativa sobre a transversalidade do acordo. Então, como é sabido, a esfera de responsabilidade dos agentes públicos ela é sedimentada em diversos âmbitos, civil, penal, administrativo. Então, é natural que uma confissão pudesse ser aproveitada em relação a esses outros âmbitos, razão pela qual, às vezes, não é interessante para um acusado de ato de inferioridade administrativa fazer essa confissão. Então, a lei, ao não trazer essa confissão, a nosso sentir, foi um aspecto muito benéfico para o acusado, porque a lei não exige dele essa confissão, então, naturalmente, o intérprete não pode dele exigir isso, e ele pode ter interesse, muito mais interesse em sentar um acordo a partir do momento que ele não necessita confessar, porque ele fica livre, ele fica disponível para litigar ou para fazer outros tipos de acordo nas outras esferas de responsabilidade, já que esse acordo, segundo a nossa legislação, não prevê essa transversalidade. Um acordo de não persecução civil não necessariamente significa um óbice à propositura de uma ação penal pelos mesmos fatos ou um óbice a uma propositura de processos administrativos sancionatórios no âmbito dos órgãos regulamentadores, como, por exemplo, dos órgãos de controle, perdão, como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União ou Controladoria Geral da União em relação às suas multas civis previstas àqueles que praticam ato de improbidade administrativa. E o último ponto que nós identificamos de características semelhantes e diferentes que permitiriam ou que permitem o avançar do acordo da persecução civil, já que ele foi tolhido no seu crescimento, no seu nascimento, a partir do seu nascimento, pela redação da lei, é a questão do direito subjetivo ao acordo. No âmbito da interpretação sobre esse tema, em relação ao acordo de não persecução penal, já que ele é mais avançado e, consequentemente, tem mais interpretação, tem mais dados sobre isso, não se existe um consenso sobre o direito subjetivo do acusado a um acordo. Quer dizer, não quer dizer que o acusado necessariamente tem direito ao acordo. O que se diz, e aí a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça no levantamento de dados judiciais que nós fizemos na pesquisa, é que é o seguinte: obviamente que a lei traz uma vedação expressa a alguns tipos de crime, como, por exemplo, crimes utilizando grave ameaça ou violência. Esses crimes não são passíveis de celebração de acordo, então ali já se para. Então, ali não teria um direito subjetivo do acusado ao acordo, porque ele praticou o crime em circunstâncias tais que a lei não permite a celebração de acordo. No entanto, se ele não se enquadrar naqueles crimes, há pelo menos um direito dele de ter uma recusa à propositura de um acordo motivada expressamente pelo respectivo órgão de persecução penal. E por que isso? Porque essa recusa ela pode ser sindicada pelo Poder Judiciário. E isso é muito importante. Isso torna o direito do acusado, em uma certa maneira, claro, fazendo recorte em relação a esse ponto que ele não poderia transacionar, mas isso torna o direito de acusado, de uma certa forma, subjetivo. Ele tem o direito de chegar a um acordo a partir do momento em que o Ministério Público motiva a recusa àquele acordo e ele consegue alcançar o Poder Judiciário para sindicar essa recusa, e essa recusa pode ser rejeitada pelo Poder Judiciário. No âmbito da improbidade administrativa,
A gente não tem essa vedação, essa previsão legal. Não se diz que há um direito público subjetivo ao acordo. No entanto, a gente tem algo muito mais amplo, porque a lei 1430 de 2021, ao prever, e aí eu faço essa comparação na pesquisa, ao mesmo tempo em que, quando o acordo nasceu em 2019, a redação era muito rasa, quando ele cresceu na legislação, quando avançou a legislação em 2021, aí sim tem uma série de dispositivos regulamentares que ajudam muito na utilização e na ampliação da utilização do acordo de persecução civil. Entre essas disposições regulamentares, não há nenhuma vedação expressa ao tipo de ilícito que é passível de acordo. Então, é de se concluir, mais uma vez, valendo das regras de hermenêutica, que todos os ilícitos do artigo 9º, enriquecimento ilícito, do 10, dano erário, ou do 11, que seria violação a princípios da administração pública, todos esses três artigos são passíveis de transação, são passíveis de acordo. Então, se não há essa vedação legal expressa em relação ao tipo de ilícito praticado, nós concluímos na nossa pesquisa que há um direito público subjetivo do acusado a um acordo, ou seja, há o direito público subjetivo a iniciar as tratativas por um acordo. Se daí não vai avançar por questões das negociações, é outro detalhe. Agora, se o Ministério Público se rejeita a sentar à mesa de um acordo, ele tem que declinar as suas motivações de forma expressa, até pelo princípio constitucional da motivação das decisões, e por diversas legislações passas que tratam como, por exemplo, a Lei 9.784/99, que trata de todo o direito do administrado que for sancionado pelo Estado, ou todo direito que for restrito pelo Estado, é necessária a motivação dessa restrição, até para que se possa sindicar, mais uma vez, para que possa o Poder Judiciário sindicar essa recusa ou essa limitação ao direito trazido ao administrado. Então, no âmbito do acordo, é de se trazer esse raciocínio lógico para concluir que ele tem direito a, pelo menos, que o Estado, que o órgão de persecução civil, traga as motivações expressas e escritas sobre a não aceitação de um acordo ou a não aceitação de sentar-se à mesa para promover um acordo, e então o acusado passa a ter direito de vindicar isso. É de se imaginar, por exemplo, eu trago essa hipótese hipotética no âmbito da nossa pesquisa, por exemplo, se o Ministério Público deixa de promover um acordo de não persecução civil em relação a um ato de improbidade por acúmulo de cargos públicos em relação a um determinado acusado, isso poderia ser um tipo de ilícito de improbidade administrativa, e ele celebra esse mesmo acordo em circunstâncias idênticas em relação a um outro acusado, e esse acusado que teve seu acordo negado tem acesso a esse acordo, daí, aliás, a necessidade de publicidade em relação a essas aceitações ou não, guardadas, obviamente, as proporções de sigilo, mas o acusado que não teve acesso a esse acordo, ele pode vindicar, pelo princípio da isonomia, o direito também de sentar-se à mesa e ter um acordo muito semelhante àquele que um outro acusado teve. Ou, pelo menos, o Ministério Público deve justificar as razões dessa recusa, sobretudo em razão do princípio da isonomia. Seguindo um pouquinho aqui já para a nossa parte final, os desafios que nós identificamos em relação à ampliação da utilização do ANPP e do ANPC são muito idênticos. Então, embora eles tenham tido um nascimento símile, eles tiveram crescimentos diferentes, porque o ANPP, o Acordo da Persecução Penal, avançou mais, porque teve legislação específica já desde o início e teve ampla utilização no Brasil inteiro. Mais uma vez, eu me reporto ao que eu disse no início, e na pesquisa tem vários pontos disso. Tem dados muito específicos do Conselho Nacional de Justiça sobre diversos números do Poder Judiciário. Entre eles, tem um levantamento muito específico em relação ao acordo de não persecução penal. Como eu disse, ele é muito mais avançado em relação ao irmão dele, ao acordo de não persecução civil, mas esses dados específicos permitem a gente uma série de análises, principalmente para saber até onde avançou, o que falta para avançar mais e, obviamente, como são institutos jurídicos irmãos, esses erros até então identificados nesses dados em relação ao acordo de não persecução penal podem já ser aproveitados e já serem corrigidos para o acordo de não persecução civil para permitir a sua utilização. Mas entre esses desafios em relação à ampliação, foram identificados problemas como, por exemplo, a falta de política pública que incentiva a celebração desse acordo. É muito pouco conhecimento ainda o acordo de não persecução penal, e nós, obviamente, tratamos de um país muito grande, muito populoso e muito distinto em relação a realidades geográficas e culturais. Então, é difícil de se imaginar alguém que não saiba do acordo de não persecução penal no estado de São Paulo, por exemplo, ou até mesmo aqui no Distrito Federal, mas é fácil de se imaginar que isso não ocorre em populações muito carentes
no Acre, ou em Rondônia, ou no Amazonas, que tem muito pouco acesso a dados. E isso se reflete no âmbito dos respectivos órgãos de persecução, ou dos órgãos intervenientes no combate ao crime que poderiam se utilizar desse tipo de acordo. Então, se trata da polícia, do Ministério Público e do Judiciário local nessas populações longínquas. Todos esses temas relativos ao acordo ou às possibilidades de prestação de acordo, eles carecem de muito incentivo de políticas públicas que permitam uma maior utilização desse acordo. Também se aponta nesses dados do CNJ muitos problemas relativos à regulamentação do tema. Então, essas carências, esses atos legislativos que nós identificamos como desafios aqui na nossa pesquisa, que nós tratamos como desafio na nossa pesquisa, os órgãos intervenientes no âmbito penal também enfrentam esse tipo de ato e enfrentam dificuldades de como fazê-lo de maneira a não, obviamente, a eles não próprios incidirem em atos ilícitos ao celebrar acordo, mas de maneira que permita uma ampliação da utilização desse tipo de acordo. No âmbito do acordo da persecução civil, quando nós tratamos de direito, sempre o tempo é muito lento. Então, essa lei é de 2019, mas, como eu disse, ela teve pouca regulamentação, consequentemente, pouca utilização. Mas em 2021, quando veio a lei com mais utilização, que é desse tema que eu trato da minha pesquisa, é muito cedo ainda para a gente ter dados levantados. A gente tem não temos não nós não só não temos dados levantados, como temos também muito pouco incentivo à utilização desse instrumento. Então, nós identificamos na nossa pesquisa a falta de dados, e isso se deve em razão da falta de políticas públicas. Quer dizer, se no âmbito do direito penal, essa falta de política pública, nada obstante o excesso de publicidade em relação a esse instrumento, ainda assim traz problemas atualmente para a sua ampliação e utilização, quiçá no âmbito do acordo da persecução civil, que não teve nenhum instrumento de política pública destinado a isso, quer dizer, não teve uma norma regulamentadora ainda desse tema, não tem uma ampla utilização. É muito mais factível a cultura do litígio pela sentença, no âmbito da improbidade administrativa, do que a utilização do acordo. Mas é possível, nos poucos dados que nós conseguimos levantar, verificar o proveito dele, a eficiência do Estado, e resgatar aquele tema que nós tratamos lá do início, que é da crise de efetividade do Poder Judiciário brasileiro, especialmente no combate à corrupção, trata o tema improbidade administrativa. Trouxemos como exemplo na nossa pesquisa em relação a isso, por exemplo, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, em que uma determinada empresa que venceu uma licitação no Rio Grande do Sul, ela foi sancionada por ato de improbidade administrativa em razão de ter corrompido um agente público para vencer essa licitação. No entanto, essa mesma empresa ela tinha vencido outra licitação para construir um lixão público no estado vizinho. E a consequência da ação de improbidade administrativa, entre as sanções previstas, estaria a indisponibilidade do interesse público e a proibição de contratar em relação e de receber, obviamente, recursos públicos. E isso impediria que aquela licitação que ela venceu no estado vizinho fosse concluída. Então, o Superior Tribunal de Justiça permitiu a transação nesse caso, quer dizer, considerou a possibilidade de acordo, mesmo em fase recursal, mesmo tendo sido a empresa condenada em todas as instâncias, porque entendeu-se o seguinte: a solução consensual, a pacificação do conflito por meio de métodos alternativos, ela pode e é muito mais benéfica, ela é estimulada por diversos instrumentos legislativos no Brasil, principalmente na própria Constituição Federal, que traz entre os seus objetivos primordiais a pacificação, a solução pacífica dos conflitos. Ela é estimulada também pelo Código de Processo Civil em diversos dispositivos. Então, bebendo de todas essas fontes legislativas, o Superior Tribunal de Justiça concordou que fosse feito o acordo mesmo nessa fase recursal, em que a empresa já havia perdido em todas as instâncias, já havia sido condenada por ato de improbidade administrativa, considerando que os termos tratados desse acordo entre a empresa e o Ministério Público, lá na ocasião no estado do Rio Grande do Sul, foi o seguinte: olha, você vai pagar a sanção, mas você não só vai terminar a obra do lixão público que você venceu a licitação no estado vizinho, como você vai, em troca, construir uma estrada que permita a ligação com esse lixão, porque vem o período das chuvas e fica inviável essa estrada, porque é tudo feito de terra até então. Então, esse acordo se mostrou muito mais vantajoso para a empresa e socialmente, obviamente, porque o Estado trouxe o resultado efetivo do que seria uma sanção por ato de improbidade administrativa de maneira muito mais benéfica à própria sociedade. Quer dizer, o resultado daquela ação de improbidade seria a aplicação de uma multa à sanção e a asfixia financeira da empresa. Até então, ok, ressarciria os cofres públicos, mas não traria nenhum resultado prático e efetivo para a sociedade, a não ser no muito longo prazo.
Em troca daquilo, encerrou-se aquela ação de improbidade administrativa, não se sancionou com aquele resultado de asfixia financeira da empresa e de fechamento da empresa, mas trouxe um maior benefício à sociedade que se valeu do resultado daquela ação de improbidade em tempo hábil, em tempo necessário à utilização daquele instrumento. Quer dizer, o resultado foi muito efetivo e satisfatório para todas as partes, ao menor custo, porque aquele custo de transação de uma ação de improbidade administrativa, obviamente, de se imaginar que ainda que houvesse o trânsito em julgado daquela ação, caso não tivesse sido feito o acordo, esse trânsito em julgado não necessariamente se refletiria no ressarcimento erário. A empresa poderia se desfazer de seus bens, poderia se utilizar de uma série de artifícios que, infelizmente, a nossa legislação permite, de modo que ela jamais cumpriria aquela Ricardo, penalidade. Ricardo, Tudo isso desculpa. foi trocado. Ricardo, desculpa. Só Perdão. para Sim, conclusão, pode ser? pode. Conclusão, né? Isso. Já estamos no limite do tempo, se não se importar. Perfeito, perfeito. Então, os impactos esperados com a pesquisa é justamente a possibilidade de que seja dada maior utilização ao acordo de não persecução civil, porque um resultado como esse que eu acabei de narrar, ele pode ser ampliado em muitos aspectos e pode diminuir muito o custo de transação da utilização da ação de improbidade administrativa e em troca de um benefício muito maior à população em um tempo hábil. Não é difícil de se imaginar que o resultado de uma ação de improbidade administrativa, considerando o tempo médio que dura uma ação no Brasil, seja para gerações futuras, ainda que esse ressarcimento horário venha. Ao passo que a gente pode utilizar e deve utilizar disso hoje, que é muito mais importante para a nossa geração atual. Senhores, perdão pela extrapolação do tempo, eu previ um tempo um pouquinho menor, mas me empolguei com um tema. Agradeço mais a oportunidade e é isso. Encerro minha apresentação. Muito obrigado, professores. Obrigado, Ricardo. Acho que você explorou os pontos principais do texto. Já passo, então, sem delongas, para os nossos avaliadores. Eu deixo a palavra, então, com o nosso avaliador externo, professor Daniel Ivodon. Pode ser, professor, você pode começar? Perfeito, Fique à perfeito. vontade. Vamos fazer o ping-pong, que eu acho mais efetivo. Você fala, o aluno responde, depois eu passo para outra pessoa. Tá. Eu estive na primeira banca, né? Então, eu vou dar um panorama mais conclusivo e minha opinião sobre o trabalho de uma forma mais global. Escobar, eu gostei muito do seu trabalho, tá? Eu acho que você, diante do seu propósito de conseguir um título de mestre profissional, você escolheu um instituto que é muito rico diante do nosso direito atual, e você fala com ele com muita naturalidade, a gente consegue perceber facilmente que você realmente tem uma intimidade e uma sensibilidade sobre o instituto que é muito bom, tanto que você falou aí que o tempo passou e você nem percebeu. Então é algo que realmente você se entregou para esse trabalho e isso é muito positivo. Eu acho que nesse aspecto a missão do mestrado foi completa. E fazendo uma recapitulação, né, com relação ao primeiro encontro, eu vou fazer de novo essa recapitulação, pegando aquele mantra que você disse, que o professor Tiago diz, que justiça é equilíbrio, né? Mas essa questão de justiça e equilíbrio são conceitos jurídicos indeterminados e existem diversas formas de você alcançar a justiça. E um dos aspectos que você inclusive tratou e foi muito abordado na primeira banca foi que a questão do ANPP como um negócio jurídico processual, ele vem dentro de uma terceira onda de justiça, né, que é a terceira onda de acesso à justiça do projeto Florença, que é um projeto que está rediscutindo o parâmetro justiça de uma forma globalizada, né? Então nós temos aí esse projeto Florença, ele foi lançado na década de 90, a gente está aí com quase mais de 30 anos de existência dele, e até hoje nós estamos aprimorando os institutos que foram discutidos lá. Né? Então, a NPC, ele entra especificamente na terceira onda, que é a terceira onda que diz que você tem que ter métodos alternativos de alcance da justiça, que é o que foi cunhado com muita precisão no nosso direito pátrio como justiça multiportas. Né? Então você fala que justiça é equilíbrio, mas hoje nós já temos um consenso no nosso direito que esse equilíbrio pode ser alcançado por diversas portas, não precisa ser necessariamente a porta do judiciário. E aí, nesse aspecto,
o instrumento que você elegeu para trabalhar é um instrumento que traduz isso de uma forma muito precisa, porque é um instrumento que permite um encontro da justiça, um encontro do equilíbrio, de uma forma que esteja alheia à burocracia e à máquina administrativa do judiciário. Então, muito feliz com a sua escolha, muito feliz com o seu trabalho, e ele é muito interessante porque você tratou no seu tripé que você tratou agora da retroatividade da confissão e do direito subjetivo, justamente esses 3 pontos são os pontos que vêm fomentando os debates jurídicos sobre esse instituto e o seu co-irmão há quase uma década, né? Então a questão, inclusive eu já conversei com o professor Tiago que eu estou fazendo um trabalho que eu abordo a questão da confissão no ANPP, né? E por isso que eu tenho um pouquinho também de intimidade com as coisas que você falou, e eu gostei muito das coisas que você falou, porque eu faço um trabalho paralelo em cima do ANPP. E achei muito feliz a sua colocação da questão da retroatividade, usando lá o tema 1199 do STF, a abordagem da confissão, que no ANPC é perfeito, não existe esse critério da confissão, até porque o direito, o bem jurídico tutelado é outro, não é a liberdade, né? E eu gostei muito da sua colocação na questão de que ele é um instrumento jurídico negocial. E aí eu trago ao conhecimento aqui, que é uma das coisas que eu vou pedir até para, se você achar interessante, acrescentar no seu trabalho, apenas para enriquecer mais. No final do ano passado, dezembro, acredito, o Supremo Tribunal Federal, analisando aquele habeas corpus 185/913, ele adentrou referente à natureza jurídica do ANPP, que é o co-irmão, né? E lá ele classificou categoricamente o ANPP/ANPC é um negócio jurídico processual, que ele é avaliado segundo custos e benefícios. E quando você diz custos e benefícios, você deixa muito claro aí que é um instrumento consequencialista, você está visando resultados. Né? Então você tem resultados. E quais são esses resultados? A lei de improbidade administrativa diz o quê? Que você tem improbidade administrativa quando você tem um enriquecimento ilícito, quando você causa dano ao erário. Quais são os resultados? O desfazimento do enriquecimento ilícito e a devolução daquilo que foi retirado do erário, né? Recomposição do dano do erário. E uma das condicionantes do ANPC justamente esses 2 critérios. Você, para fechar um ANPC, você tem que fazer o ressarcimento integral dos bens e você tem que fazer a reversão do patrimônio e da vantagem obtida. Então, ou seja, o resultado do negócio jurídico, na análise de custos-benefícios, foram alcançados. Então, realmente não faz o menor sentido criar problemas jurídicos de não confecção e não celebração de ANPC, porque o próprio Supremo já diz, a natureza jurídica é de negócio jurídico processual avaliado por custos e benefícios. Se você atendeu no ANPC um acordo de custos e benefícios que foram alcançados, resolveu o problema. Então, sua análise ela é muito precisa e muito feliz nesse aspecto. Tá? Agora, com relação ao direito subjetivo, eu só vou te fazer um ponto. Você está certo em achar que o ANPC é um direito subjetivo. Eu concordo contigo, tá? Mas é bom você fazer uma ponta de elucidação no seu trabalho, porque o Supremo Tribunal Federal ele não entendeu isso. Tá? Ele não entendeu isso. Ele considerou que tanto a ANPP como a ANPC é um instituto de discrecionalidade regrada. Ele desconfigurou, na verdade, o direito subjetivo, porque o direito subjetivo é um direito material, fundado, né, na Constituição, do devido processo legal e tudo. Ele desconfigurou e transformou esse direito subjetivo do beneficiário do acordo como um direito procedimental, um direito instrumental. Ele diz o seguinte: olha, o beneficiário ele não tem direito subjetivo ao acordo, mas ele tem direito subjetivo ao oferecimento e à fundamentação. E aí, em cima do oferecimento da fundamentação, e aí entra naquilo que você falou, diante do oferecimento ou não oferecimento e da fundamentação, você pode utilizar instrumentos processuais para questionar se o órgão do Ministério Público atuou de forma diligente, de forma correta no oferecimento e na fundamentação. Mas ele não caracteriza ainda como direito subjetivo. Então, eu concordo contigo, para mim é direito subjetivo também, mas a nossa jurisprudência, o nosso Supremo, ele vai engatinhando, a gente está num processo evolutivo. Então, antes não era direito subjetivo nenhum, hoje ele é uma garantia.
ele é uma garantia. Então é um direito subjetivo procedimental. Talvez amanhã ele venha a ser realmente um direito subjetivo com envergadura de direito material, como você defende, como eu defendo, e como a doutrina defende. Mas é importante, para termos de elucidação científica, você fazer um ponto de discernimento naquele capítulo seu que você fala do direito subjetivo, para dizer o seguinte, que muito embora o seu posicionamento seja esse, há um precedente recente do Supremo Tribunal Federal que atrela o direito subjetivo apenas às partes procedimentais, que o Ministério Público ainda possui a discricionariedade sobre o Instituto, muito embora regrado, muito embora limitado. Tá? Então, eu apenas faço esse adendo ao seu trabalho e concordo contigo no sentido que o Instituto está em franca expansão. Tá? Em franca expansão. Então, isso que nós estamos discutindo hoje, talvez ano que vem, no final desse ano, seja completamente vencido já pela nossa jurisprudência, que flagrantemente tem avançado e tem dado um caráter mais equilibrado no sentido de desconcentrar esses problemas do judiciário. Tá? Então, os desafios que você concluiu no seu trabalho, eles são muito pertinentes e muito precisos. Então, eu te parabenizo por esse trabalho, tá? E essas são as considerações finais que eu coloco. Eu entendo que você cobriu o Instituto e o objetivo do trabalho de forma completa. Me dou por satisfeito, só coloco essa ponderação que eu acho que enriqueceria mais ainda o seu trabalho. E passo aí a palavra ao coordenador e a você aí para fechamento. Daniel, obrigado, obrigado. Excelentes pontos aí, nos brindou aí com uma aula aí sobre a jurisprudência do STF, sobre o estado da arte dos institutos. Show de bola. Ricardo, algum comentário? Sim, agradeço, professor Daniel, muito, muito pertinente, como sempre. Na qualificação, você trouxe alguns elementos que enriqueceram muito a minha ideia e eu busquei incorporá-los ao máximo. Eu não só anotei na ocasião, como eu voltei um pouco na aula e ouvi atentamente para saber, na apresentação, desculpa, para saber exatamente os seus pontos que eu deveria ter avançado. Avancei em relação às ondas de acesso à justiça, isso também foi muito pertinente na sua observação naquela ocasião, incorporei isso no trabalho. E apenas a título de elucidação, realmente essa questão muito forte, é interessante no acordo de persecução civil, porque a lei ela prevê que ele pode ser celebrado na fase de investigação, na fase do processo, ou seja, já tivesse sido proposta a ação, e na fase de execução. Então, são nas três fases que é permitida a celebração de acordo. Então, de se imaginar que na fase de investigação, por exemplo, sequer é necessário o acesso ou a intervenção do Poder Judiciário. Embora, obviamente, isso sejam temas debatidos ainda no âmbito da doutrina, mas a seguir a lei, esse acordo pode ser celebrado em qualquer uma das etapas. E a fase de execução também é interessantíssima, porque não obstante você tenha uma condenação transitada em julgado de ato de improbidade administrativa, permite-se, por meio da lei, que o Estado transacione a forma como você vai cumprir aquela sanção, que melhor atenda os interesses do próprio Estado. Então, isso é muito excelente, muito pertinente sua colocação, professor. Vou incorporar. Agradeço demais a orientação em relação à questão da Constituição e do direito subjetivo. Ainda é o tema mais sensível, a questão do direito subjetivo, eu concordo com isso, e eu vou buscar ao máximo enriquecer meu trabalho. Agradeço muito. Obrigado, Ricardo. Então, passo a palavra para a professora Iris, pode ser? Pode ser sim. Mais uma vez, é um prazer estar aí com todos, né? Professor Tiago, muito obrigada pelo convite. Professor Robson, um prazer revê-lo, uma surpresa. Acreditei que o senhor ia ficar ausente, mas que bom saber que podemos contar com o senhor. Eu não deixei, era a intenção, mas eu não deixei. Professor Daniel, um prazer revê-lo também. Há muito tempo, né, que a gente não fazia uma banca juntos, mas... E cumprimentar o mestrando, né, pelo trabalho. Eu também gostei muito da temática. O professor Tiago sabe que eu sou uma entusiasta do direito negocial, né? Estudo essa temática principalmente na esfera criminal, né? O acordo de não persecução penal mesmo. E assim, fazer parte da banca e poder ter acesso ao teu trabalho, com certeza me trouxe aí muito conhecimento, né? Então, como o professor Daniel falou, o trabalho está muito bom, né? A temática é uma temática muito rica, uma temática ainda pouco explorada, né? Então, meus parabéns pela escolha do tema.
Bom, o professor Tiago, o professor Robson, o professor Daniel, eles sabem que eu divido normalmente as minhas observações em duas partes. Primeiro a parte formal e depois eu passo para a parte de conteúdo mesmo. Então, assim, em relação à parte formal, tá? É muito importante que em um momento posterior para uma publicação do teu trabalho tenha uma nova revisão de texto de português, tá? Porque, por exemplo, ali na página 9 do teu trabalho, tá? A gente tem ali, deixa eu pegar aqui o trabalho. Na página 9, a gente tem, vou achar aqui, que desmarcou. A gente tem um erro de concordância, tá? Então, assim, é importante, assim, que isso é só uma observação, tá? Um conselho, né? Porque depois esse teu trabalho ele vai ser publicado, vai para a internet, e aí vão te vincular com o trabalho, então é bom que essa revisão ela seja feita, tá? Ali também na página 13, tá? Tem um erro de estruturação, depois eu passo o trabalho para o professor Tiago, com as marcações que eu fiz, tá? Em relação a isso, tá? Ali na página 17, tá? E é isso, isso assim, não é uma crítica, tá? É uma dúvida que eu vejo que tu utilizaste, por exemplo, o Rawls com letra toda em caixa alta, né? Eu não sei se é uma questão proposital ou não, né? Mas eu não sei se eu utilizaria, né? Somente esse autor em caixa alta, ou eu colocaria tão somente é, esse aspecto aí, eu colocaria em letra maiúscula só a primeira letra, tá? Também a gente tem algumas questões referentes à pontuação, que eu acho que tem que também dar uma revisada, tá? Na página 59, tá? Tem um errinho de digitação, acredito eu, que tu colocas 2022-1, tá? E eu acho que tu querias colocar, acho que só 2021, tá? Então, ali dá uma corrigida nisso, né? Também é uma questão formal mesmo, aspectos assim periféricos aí do teu trabalho, mas que eu acho que vale a pena, né, a gente ter fazer essa correção para não deixar essas coisas pequenas aí atrapalharem o nosso trabalho. Bom, em relação à parte formal, tá? Seriam essas as minhas observações, tá? Depois eu passo ali com as marcações para o professor Tiago, do texto, tá? E aí eu passo, então, agora para as questões de cunho de conteúdo, né? De questões materiais. E aí me chama a atenção lá na tua página 14, né, voltando lá em cima no teu trabalho, tá? Tu faz a seguinte afirmação, tá? Peraí, deixa eu pegar aqui a página 14. Por força do disposto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional 45, esses decretos possuem o mesmo status de uma norma constitucional e dispõem de poder valorativo ou principiológico, tá? O que acontece, né? Essa afirmação, tá? Tu tá falando do decreto 5015, que promulga a Convenção de Palermo, e do decreto 5867, que proclama a Convenção de Mérida, tá? Esses documentos, eles não foram recepcionados, eles não foram internalizados no nosso ordenamento jurídico com o status de norma constitucional,
tá? Eles não têm status de norma constitucional, eles têm status de norma supralegal, né? Então, assim, lá na pirâmide de Kelsen, a gente tem as normas infralegais, né? As normas legais, as leis, né? Lei ordinária, lei complementar, e a gente tem a Constituição Federal. O que aconteceu com a inserção do parágrafo 3º? Isso, interpretação dada não por mim, né? Pelo próprio STF, e já pacificada no nosso ordenamento jurídico, justamente eles ingressam, né? Esses tratados que versam sobre direitos humanos, né? Questões envolvendo direitos humanos e tal, eles ingressam com um status entre a norma, entre as leis e a Constituição. Então, eles têm supralegalidade, tá? Não tem o status de norma constitucional. O status de norma constitucional, para que o tratado ele tenha status de norma constitucional, ele precisa passar pela aprovação, né, de emenda constitucional, que aí a aprovação por 3/5, 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. E isso não aconteceu com esses tratados. Salvo engano, a gente tem 4 tratados internacionais que foram aprovados com esse status. Um deles é a Convenção sobre proteção das pessoas portadoras de deficiência. Aí nós temos o protocolo adicional, e nós temos uma convenção, acho que de 2015, que trata sobre as questões de pessoas com deficiência visual, se eu não me engano, tá? Não sei se teve aí, se tem uma outra, só que eu não me lembro qual era a temática referente a essa convenção que foi aprovada. Então, assim, isso aqui dentro do teu trabalho precisa ser ou explicado por que tu traz essa questão envolvendo norma constitucional, ou tu precisa corrigir isso, tá? Trazer uma nota de rodapé, eventualmente explicativa, eu acho que é fundamental, tá? Da mesma forma, tá? Na página 64, ainda dentro dessa questão, tá? Deixa eu trazer aqui. 64. Lá atrás, eu vou fazer um vai e vem, mas é que como é a mesma matéria, eu vou ter que ir até 64. Na 64, tu também faz a mesma afirmação, tá? O Brasil assina vários tratados que possuem força normativa constitucional, dentre esses Acordo, Convenção de Palermo e Convenção de Mérida, tá? E isso... E aí tu faz referência lá ao capítulo 1, lá na página 19, que é a página que eu tava falando, né? Justamente isso aqui, ou precisa ser explicado por que o teu posicionamento é esse, porque assim, o STF decidiu nesse sentido, mas existem doutrinadores, né, que entendem que toda e qualquer convenção internacional internalizada pelo Brasil, que versa sobre tratados internacionais de direitos humanos, tem status de norma constitucional. Se essa é a tua posição, ok. Aí tu vai ter que me explicar, fundamentar essa tua justificativa, porque automaticamente, inclusive trazido pelo próprio STF e pela maioria da doutrina, a gente tem aí não essa força automática, tá? E aí tem alguns poucos tratados que foram internalizados com status de norma constitucional, que daí tem a aprovação lá, né, equivalente à emenda constitucional, aí tem a aprovação lá nos moldes de uma emenda constitucional. Tá? Então, isso aqui é um ponto que me chamou bastante atenção, né? Que é bem relevante e que eu acho que precisa ser modificado aí de alguma forma, ou trazendo uma nota explicativa, ou modificando, trazendo uma explicação mais aprofundada sobre essa questão. Tá? Bom, em relação, tá, aos aspectos envolvendo o acordo de não persecução civil, né?
eu acho que é muito importante, tu faz referência no teu trabalho à resolução 181 do CNMP em relação ao acordo de não persecução penal, tá? Só que, em relação ao acordo de não persecução civil, eu não tenho, tu não traz referência às resoluções que existem, tá? A gente tem não só resoluções, mas também qualquer outro elemento normativo. A gente tem, dentro do próprio Ministério Público Federal, a gente tem a orientação 10, que trata sobre a aplicação do acordo de não persecução civil, que eu acho que deve ser incorporada em algum ponto aí do teu trabalho, tá? A gente tem resoluções de conselhos desculpa, do Ministério Público Estadual de alguns estados, como o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público Estadual do Paraná, o Ministério Público Estadual de Pernambuco, que trazem resoluções regulamentando a aplicação do ANPC, tá? E dentro dessas resoluções, elas vão, inclusive, de encontro à tua sustentação de que não é necessária a confissão. Porque, expressamente nessas resoluções, eles, como requisito da afirmação do acordo de não persecução civil, eles exigem a confissão, né, daquela questão como, como o agente confessando aquela prática para que haja o avanço na negociação do acordo de não persecução civil, tá? Então, é bem importante, eu tenho essas resoluções, depois eu posso passar para o professor Tiago, tá? E mais importante do que tudo isso é a resolução 306 de 2025, que foi datada de 11 de fevereiro de 2025, que é a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que trata justamente da regulamentação do acordo de não persecução. Eu imagino que ela deve ser incorporada no teu trabalho e, assim, talvez, né, o teu trabalho ele tenha ficado pronto antes dessa resolução ter sido publicada, tá? Mas talvez teria sido importante tu trazer essa resolução na própria tua apresentação oral, né? Por quê? Porque é uma resolução que regulamenta e que traz aí aspectos do ANPC que até então não eram tratadas, com o objetivo de unificar, né, essa prática dentro das aplicações desse instituto, tá? Então, isso é muito importante, esses aspectos, essas resoluções, né? Principalmente na questão relacionada à confissão, tá? Porque todas elas trazem a confissão como um requisito para que se avance na negociação do acordo de não persecução civil. Então, eu acho que elas precisam ser trazidas, precisam ser incorporadas em algum momento aí no teu trabalho, aí tu tem que ver com o teu orientador em qual espaço essas resoluções elas precisam ser tratadas, tá? E em relação também, né, à questão relativa ao ANPC como um direito público subjetivo, eu coloquei também ali, como o professor Daniel já antecipou, ele já mencionou essas questões relacionadas ao direito público subjetivo, que a gente tem uma manifestação própria da STF nesse sentido de que não é um direito público subjetivo, né? E isso já vem sendo entendido pelo STF em todos esses institutos negociais, né? Por exemplo, na transação penal, a gente já tem isso já firmado há muitos anos, né? E aí a gente já vinha tendo o acordo de não persecução penal como não sendo um direito público subjetivo, aí caberia, né, o próprio órgão, né, o próprio Ministério Público, que é quem tem a titularidade do ANPP, verificar de acordo com a peculiaridade do caso se é cabível ou não. E aí, né, talvez o que confunda é que se não houver o oferecimento do ANPP por parte do Ministério Público em primeiro grau, quando do oferecimento da denúncia, sendo o caso de oferecimento do ANPP,
caberia um recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, né? Ao procurador, ao órgão superior daquele membro que não ofereceu, né? Mas isso não gera um direito público subjetivo. Por quê? Porque nesse caso pode acontecer do membro superior entender que não é cabível, né? E aí isso, né? Então, talvez nessa questão, e aí o STF vem e coloca como não sendo direito público subjetivo. Tá? Eu queria fazer uma pergunta de ordem prática, assim, que eu me deparo muito com essas questões, tá? Porque eu acabo atuando bastante nessa parte de direito penal negocial, não só com a NPP, mas também com colaborações, né? Eu atuei em algumas colaborações, e a grande questão que surge relacionada a aspectos penais e improbidade é o seguinte: bom, eu fiz uma colaboração, né? Ou fiz um acordo de não persecução penal. Dentro desse acordo de não persecução penal, eu me comprometi a fazer o ressarcimento integral do eventual dano que eu tenha praticado, né? E a gente tem uma decisão recente do STF, se eu não me engano, não sei se é da STF ou da STJ, no sentido de que aquilo que é negociado na esfera, no âmbito da colaboração, né, de ressarcimento, eventualmente ele vai comunicar em uma ação de improbidade, né? Ou seja, o que eu paguei, o que eu ressarci, eventualmente depois eu não vou precisar fazer novamente na ação de improbidade, porque daí eu teria o quê? Né? Um bis in idem, né? Eu estaria fazendo duas vezes com que o sujeito ressarcisse. Eu queria saber a tua opinião em relação, porque normalmente, né, em alguns casos, a gente vai ter a possibilidade de firmar um ANPP e também um ANPC em relação ao mesmo fato, né? O que que tu entende? Como é que tu entende essas questões? Se elas vão seguir nessa linha, né? Que a gente já tem um precedente do STJ ou do STF, agora não me lembro qual dos dois decidiu nesse sentido, em relação a essa parte de reparação, né? De restituição de todo o valor ao poder público, tá? Então, de mais a mais, seriam essas as minhas observações em relação ao trabalho, tá? Mas de forma alguma sem te dar os parabéns pelo trabalho, sem dizer que teu trabalho realmente está muito bom, está muito bem escrito, né? Fazendo só essas observações que são parte do meu papel, né? Quando o professor Thiago disse assim para mim, a professora Iris já teve a banca de qualificação, então tu vai ser a avaliadora nova. E assim, eu não gosto muito de ser avaliadora nova, porque a avaliadora nova ela tem que fazer, né, esse papel, porque na qualificação eu já coloquei as minhas observações, como o professor Daniel falou, e aí a gente não vai trazer para cá, se o aluno acatou todas as observações, não vou trazer novamente as questões, né? Então, mas assim, são só observações sem tirar a qualidade do teu trabalho, sem tirar o teu conhecimento, né? O teu esforço e o trabalho muito bom que tu fizeste. Tá? Parabéns a ti e ao professor Thiago, que eu tenho certeza que tem muito dedo dele nesse trabalho. Professora Iris, muito obrigado por perfeitas colocações, leitura atenciosa. Obrigado aí pelos ensinamentos, né, sobre tratados internacionais, regulamentação dos acordos, né, por normas infralegais. Excelente. Fez uma pergunta bem instigante para o Ricardo. Até eu gostaria de ouvir a resposta também. Professora, você substituiu a Júlia de forma, podia dizer, melhor. Obrigada. Ricardo, está contigo. Passa a bola para você. Obrigado, professora. Obrigado, professora Iris, por todas as considerações.
faz parte de todos nós seres humanos, né? A gente tem que ser humilde e aceitar nossos erros e eu reconheço a parte que eu errei, assim. Em relação à parte formal da questão, eu aproveito a oportunidade aqui para destacar um ponto assim, que eu discuti muito com a Camila, porque eu acho assim, a forma de avaliação do nosso trabalho quanto ao aspecto formal, que é a questão da formatação, mas principalmente quanto ao relatório de originalidade, é muito, a meu sentir, tá? Obviamente pode ser um problema só meu, mas assim, me foi muito prejudicial. Eu tive que trocar muitas partes do texto que estava indicando uso de falta de originalidade e me obrigaram a falar coisas da forma como eu não quis falar, me obrigaram a colocar frases que eu não quis colocar, me obrigaram a trocar frases que antes estavam mais claras, e nisso, toda aquela revisão que eu tinha feito, e aí eu acolhi esse ensinamento na fase da qualificação da professora, desculpa, esqueci o nome agora, professor Tiago, mas ela me falou muito sobre essa questão de português, e obviamente que eu estava na fase da qualificação, mas eu fiquei bem atento a isso, e disse, realmente é um trabalho que depois vai, e a minha credibilidade vem daí. Então, eu tenho que cuidar, e eu cuidei muito disso, mas quando chega nessa parte final, que vem aquele relatório de originalidade, aí eu tenho que trocar, aí eu volto para ela, aí ela indica uma, tinha hora que eu não aguentava mais, eu só queria passar pelo relatório de originalidade, entendeu? Então assim, as frases que precisava trocar, eu troquei. E se era no início do parágrafo, se era no meio, se era no final, pouco importa. Eu cansei de brigar, assim, de discutir com ela. Mas, obviamente, que no final das contas é erro e o erro é meu. Eu não tenho como culpar ninguém por isso. Eu vou corrigi-los. Assumo também a falta de profundidade em relação a esse tema do decreto, né, da incorporação do decreto. Obviamente que a minha intenção ali foi dizer que havia um espírito legislativo em relação à colaboração, à consensualidade pela colaboração, já em diversos ramos legislativos, aí, copiando aí a sua questão da pirâmide. Então, era natural que o direito administrativo sancionador evoluísse em relação a essa questão, porque todo o ordenamento jurídico brasileiro vinha evoluindo. A intenção com aqueles parágrafos foi dizer isso, mas falta uma profundidade. Vou corrigir essa parte. Conheço as resoluções, também vi bastante questão da resolução. O problema das resoluções é porque elas ficaram muito soltas no tempo, e isso prejudicou, a meu sentir, obviamente, mas reconheço a necessidade de incorporá-las, mas isso me prejudicou muito como é que eu iria colocá-las, porque, por exemplo, quando saiu a lei em 2019, do pacote anticrime, a principal resolução que vigia na época, que era uma de 2017, ela seria praticamente incorporada à lei. Então todos aqueles dispositivos que foram vetados pelo presidente da República seriam aqueles que estavam nessa resolução. E entre elas trazia, por exemplo, a confissão. Quando houve o veto, a questão ficou solta. E aí aquela resolução perdeu o sentido. Quer dizer, tudo aquilo que estava se debatendo lá não foi para a legislação. Então, eu entendi como não cabível, vamos dizer assim, colocá-la sob esse aspecto de recorte temporal mesmo. Eu disse, como é que ela vai encaixar em algo que não passa de uma orientação interna do próprio Ministério Público que não encontra respaldo em lei, entende? E aqui eu faço um papel muito diferente da senhora, pelo que eu entendi, assim, salvo engano, mas nós estamos em lados opostos, vamos dizer assim, né? Eu sou defesa, eu sou advogado de defesa e atuo na área de improbidade administrativa, e pelo que eu entendi, a doutora do Ministério Público. Então, assim, óbvio que a gente puxa para cada lado, né? Ah, não é não? Mas... Não, eu sou advogada de defesa, mas eu atuo na área criminal. Ah, tá, entendi. Então, Mas hoje em perdão. dia eu atuo mais na parte de direito negocial do que na parte de embate Ah, mesmo, perfeito. sabe? Perfeito, perfeito, tá ótimo. E a gente puxa um pouco para o nosso lado. Então, assim, as resoluções, quando elas trazem muita questão que a meu ver, assim, também poderia ser objeto de impugnação. Elas trazem muita coisa para o Ministério Público que também não está na lei, entende? Então é algo que atende só os interesses do Ministério Público, mas não atende os interesses do meu cliente, não atende os interesses da defesa, não atende os interesses do acusado, e não tem aquilo na lei. Então eu me recusaria a segui-la se é algo, a meu sentir, assim, que traria uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade para aquelas partes normativas. Então eu confesso que eu tive muita dificuldade em relação a essa questão da posição das resoluções, porque eu teria que entrar em muita temática que eu não entrei. E aí tornaria o trabalho, perderia um pouco o foco do trabalho. Pelo menos isso foi que eu sempre discuti com o professor Tiago, foi isso. Eu tenho que manter o foco, né? Porque esse tema ele me permite para várias searas ali e não chegaria a um resultado nunca. A última resolução do Ministério Público, aí eu conheço, por questões doutrinárias dessa área de improbidade, o professor Ronaldo Queiroz, né? Que
ele estuda muito improbidade, ele é procurador da República. Trocamos muitas ideias até sobre o trabalho. Ele está fazendo um livro novo sobre improbidade e me perguntou assim: ó, o que você acha que tem de mais palpitante aí do ponto de vista da defesa? Você quer que eu coloque no livro aqui? Aí eu dei um monte de sugestão para ele. Falamos um pouco desse tema aqui do acordo e tal, foi bem legal. E ele falou discussão, ele falou, tá para sair uma resolução. Eu falei, mas a minha dissertação fecha antes. Eu não quero mais abrir, porque eu tô de saco cheio desse negócio de resolução de originalidade. Se eu for colocar esse negócio, eu vou ter que abrir tudo de novo, vou ter que passar o teste de novo. Aí eu tinha um teste próprio, contratei um teste próprio e tinha o teste da universidade. Então, assim, foi muito trabalho. Então, tudo que eu queria colocar, eu desisti, entendeu? Literalmente, assim, de passar por esse teste de novo. Não é uma crítica à instituição, muito menos da Camila, assim, mas talvez isso pudesse evoluir de alguma forma, entendeu? Porque no final das contas, eu acho que acaba falando de originalidade, tira a originalidade do aluno, entende? Tira a originalidade daquilo que a gente queria dizer. E no âmbito do direito é muito natural isso, porque assim, você lê as mesmas doutrinas, os mesmos livros, aí a jurisprudência fala daquela doutrina, então tem muito, não é copia e cola, mas as expressões são muito comuns. Como é que você fala de acesso à justiça de forma diferente, para não dar originalidade, entendeu? É impossível, né? Todo mundo fala acesso à justiça, todo mundo fala ondas de acesso à justiça. Eu não tenho mais como inventar a palavra para isso. Então, perdão aqui a minha invasão nesse tema, mas foi muito nesse sentido. E reconheço a parte dos meus erros também e pretendo corrigi-los. E por último, a pergunta da transversalidade, a parte que muito me interessa. Aliás, inicialmente eu conversei muito com o professor Tiago que a intenção da pesquisa seria mais enveredar por aí, mas enfrentei muita dificuldade científica para isso, que era difícil colocar esses temas, mas na parte oral isso é bem mais fácil de tratar. Por exemplo, eu cito um exemplo para os senhores assim, um caso muito específico. Esse sujeito ele respondeu por ação de improbidade decorrente não é acúmulo de cargos públicos, que era uma atividade pública e uma atividade privada. Então, ele tinha um exercício de uma atividade incompatível. Esse exercício de atividade incompatível repercutiu na esfera da improbidade, porque ele faltou o trabalho para exercer essa atividade privada, e aí ele tinha que ressarcir o erário aqueles dias que ele faltou, mas entendeu-se que houve dolo, então ele respondeu por improbidade. Respondeu na esfera administrativa, porque ele teve que ressarcir o erário inclusive, como ele pediu exoneração do cargo, mas mesmo assim ele teve que ressarcir o erário. E respondeu na esfera penal, porque seria falsidade ideológica, ele preencheu uma folha de frequência ao passo que ele não estava na repartição. Então, são 3 esferas de responsabilidade. E foi impossível fazer um acordo transversal quando isso seria o caso cabível. Se eu já ressarcia o erário no âmbito administrativo, se eu já pedia exoneração, eu resolvi aquilo no âmbito da improbidade, porque eu cumpri com a minha passagem de dano ao erário, e na parte penal ele prestou serviço à comunidade, então, em tese, ele estaria apto ali, vamos dizer, a ser exonerado também da responsabilidade civil. Mas, infelizmente, é muito pouco avançado no Brasil o sistema da transversalidade, não se tem muito isso. Cada um quer tratar do seu. Quando você chega no Ministério Público para uma coisa da persecução penal, embora eu não seja da área penal, mas às vezes eu participo porque tem essa similaridade com a área de probidade, então eles acabam me chamando para participar. O meu cliente fala, ó, vai junto com o meu advogado penal, então eu vou lá. E quando você traz essa ideia, mesmo o Ministério Público já levanta da cadeira sem nem pensar. Eu não faço isso, não mexo isso, nunca vi, não vou fazer, não quero fazer. Ninguém está afim de mudar nada, essa é a realidade, né? É muito difícil isso para a gente, assim. Mas é óbvio que deveria ter essa transversalidade, assim, óbvio, desculpa, perdão a palavra, não quis dizer que a sua resposta é óbvia, mas eu quis dizer que é muito natural a percepção de que o interesse do Estado é um só. Eu quero resolver o problema desse sujeito aqui que praticou um ato ilícito, e eu quero que ele ressarça à sociedade aquilo que ele fez. O que ele tem que ressarcir? Como o professor Daniel muito bem disse na sua fala, assim, no âmbito da improbidade administrativa é isso, ele acresceu ilicitamente ao seu patrimônio um valor indevido e causou um dano erário, um ou outro, né? Mas enfim. Então ele tem que devolver aquilo, tá bom? Em termos penais ou em termos administrativos, o que aquela conduta dele gerou de problemas para o Estado que ele também deve se preocupar em ressarcir. Ele deve prestar algum serviço à comunidade, ele deve devolver algo à própria repartição pública, enfim. São temas muito palpitantes. Eu tinha muita ideia de enveredar por aí, mas faltou muita base de pesquisa para isso, porque são problemas muito individuais, difíceis de você trazer no âmbito de uma pesquisa científica, sim. Mas a transversalidade é muito, muito, muito interessante, muito necessária para resolver esse problema de vez. Esse julgamento do STJ que eu fiz referência na minha fala oral, ele é de 2019, então ele ficou nesse ato entre 2000, ele é de 2020, desculpa, ele ficou nesse ato entre a legislação que só previa o acordo
e não tinha ainda o acordo de não persecução civil na lei nova de probidade. Então, mas ele se concluiu de uma maneira que aproveita as duas legislações, por isso é que eu fiz muita referência a ele, assim. No final das contas é isso, o que se quer é resolver o problema. Eu não quero asfixiar financeiramente a empresa, encerrar as atividades, eu não quero também, em relação, se for um agente público, eu não quero fazer com que ele não mais preste serviços ao Estado, já que ele é altamente qualificado para aquilo. Eu quero resolver o problema. O que eu preciso fazer para que esse problema seja resolvido? Como é que isso vai retornar à sociedade? Porque só aquele modelo tradicional de 1992, vamos sancionar e vai se aplicar a multa e ressarcir o erário. Esses dados CNJ que eu coloquei na pesquisa indicam que, se não me engano, menos de 2% das condenações por ato de improbidade efetivamente resultam em ressarcimento erário. Por causa disso, porque é muito fácil de lapidar o patrimônio. Nós, enquanto defesa, obviamente, temos muita culpa nisso, mas assim, é muito fácil de lapidar o patrimônio e você chegar naquele resultado e não ter resultado algum, entende? Então para a sociedade, ou não vai voltar, ou se voltar, vai ser para gerações futuras, porque é um dinheiro que não vai se aproveitar para agora. Então, é muito, muito importante essa transversalidade. Achei algumas coisas nesse sentido, mas muito pouco ainda, muito pouco efetivo. O Tribunal de Contas da União teve muito problema com isso na época da Lava Jato e esse processo que eu atuei, que teve muito problema com isso. O acordo de delação que se fazia no âmbito penal, inclusive que o acusado tinha que trazer as provas, e aí ele trazia as planilhas de superfaturamento, de sobrepreço, etc. e tal, era extremamente aproveitado no Tribunal de Contas da União para condenar a empresa e sancioná-la, entendeu? E aí se discutia isso. Como é que essa prova pode ser utilizada se ele é obrigado a confessar? Entende? Então, assim, são problemas muito, muito variados e que permitiria essa pesquisa ir para diversos ramos aí, tornasse uma árvore até muito grande para aquilo que ela se propunha. Mas eu reconheço e agradeço as suas observações, pretendo incorporá-las. Muito obrigada, Ricardo. Meus parabéns aí mais uma vez. Muito obrigada pelas respostas, professor Thiago. Estou satisfeita. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Iris. É um tema instigante, né? Tem muitos gargalos aí, né? Muitos buracos. Show de bola. Professor Robson, finalmente, quase meia-noite. E passa a palavra. Olá, professor Thiago, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra sempre, um grande prazer estar aqui. Eu sempre aprendo com todos. Professora Iris, professor Daniel, Ricardo, é um grande prazer estar aqui e quero já de antemão parabenizar a todos pelo profícuo trabalho até aqui e, sobretudo, ao Ricardo, né? E também ao vosso orientador, Ricardo. Tenho certeza que, como a professora Iris bem observou, tem muita mão e dedo do professor Tiago também, que sempre orienta aí com muita maestria os nossos alunos da Ambra, né? Eu, pelo momento, até esclarecendo a surpresa aí da professora Iris, que faz todo sentido, eu, pelo momento, de fato, estou afastado aí da docência em razão da atividade na OCDE, né, e no GAFI, no Financial Action Task Force, que é uma diretoria da OCDE, na qualidade de membro do secretariado, como Training Specialist e Policy Analyst, participando tanto no auxílio da revisão da avaliação dos países, no cumprimento dos tratados internacionais e standards, como também nos treinamentos para avaliadores de país, nós ficamos um pouco limitados, digamos assim, para a docência, né? Não é 100% proibido, mas é um procedimento bem burocrático, como eu acabei de chegar, ainda não me enveredei por isso, né? Portanto, estou afastado de docência, de orientação, só pontualmente, assim, ad hoc nessas bancas é que nós podemos, assim, digamos, participar, né? Você não tem que passar pelo RH da OCDE, pedir autorização, explicar e justificar, porque a atividade acaba ficando como de dedicação praticamente exclusiva, né? Mas voltando aqui à questão do trabalho, mais uma vez parabenizar. Eu gostei muito do trabalho, tema tormentoso, tema instigante, importante. Sou entusiasta também, assim como a professora Iris e todos aqui, professor Tiago, professor Daniel, de temática internacional e desses tratados, dessas convenções. Aliás, nós falamos delas aqui o dia todo, praticamente. Viena, Palermo, Mérida e outras tantas, financiamento do terrorismo e outras tantas aí relacionadas, né, no eixo corrupção e lavagem de dinheiro, mais com foco na lavagem de dinheiro, mas também sem perder o foco aí com a corrupção e com seus desdobramentos, como a improbidade administrativa, né?
Bom, então vamos lá, Ricardo. Rapidamente aqui passando pelo vosso trabalho, né? E repito aí, parabenizando, porque realmente ficou de excelente qualidade. Eu não participei da qualificação, mas eu tenho certeza que tudo aí foi praticamente que atendido, né? E o trabalho realmente chegou num patamar muito bom, aí num parâmetro de mestrado, né? Então vou tecer aqui algumas considerações, algumas sugestões que possa ser levada em conta de repente com o vosso orientador para uma revisão final do trabalho, quem sabe, ou para o segmento dos estudos no doutoramento, que faço votos. Tá? Começando também como a professora Iris, pelos aspectos formais, eu gostei muito da sua introdução. Porém, eu achei ela um pouquinho, está muito bem redigida, muito bem abrangente, sintetizando todo o tema, mas eu achei que ficou um pouco extensa pelo quantitativo de páginas em relação ao volume do trabalho. Eu penso que daria para ter reduzido um pouquinho mais ali. E ao mesmo tempo, eu sei que a Ambra usa o APA modificado, isso traz desafios, né? E às vezes uns falam, não faz assim, faz de outro jeito e tal. Isso gera uma confusão, mas eu sou um pouco conservador e tradicional com a questão das introduções. Eu penso que faltaria ali um pouquinho, talvez, de objeto de pesquisa, objetivos, justificativa, metodologia, sucinto, né? Não estou dizendo copiar aquilo que vai no projeto de pesquisa. Tem gente que também vem com 10 páginas daquilo lá. Não, é coisa de 2, 3 parágrafos para cada coisa, só para destacar, ó, o objeto de pesquisa foi isso, a pesquisa se justifica por isso, a metodologia adotada foi essa. E aquele gran finale de introdução, né, que brevemente apresenta os próximos tópicos, os próximos capítulos do trabalho. Eu senti apenas um pouquinho de falta disso na introdução e o enxugamento dela, né? Mas de resto, eu achei bem redigido. Vale a pena uma revisão geral, como a professora Elis falou, embora da minha parte, pelo menos, eu confesso que eu peguei pouquíssima coisa de digitação, lá mais na página, acho que 33, que eu peguei alguma coisinha ali para além, com um a mais ali, É, uma bobagemzinha assim que passa despercebido. Um Brasil, acho que está com B minúsculo, mas é pouca coisa, tá? Então, isso aí uma revisãozinha se resolve facilmente. Eu sempre sugiro revisão externa, porque a história de nós mesmos fazermos a revisão, ou pedir para a mãe, ou para alguém da família, aquela história, né? Ah, tá tudo bonito, tá maravilhoso, né? Eu falo que minha mãe é professora de português, mas é o velho ditado que casa de ferreiro espeta de pau, então tem que terceirizar mesmo, não tem jeito. Você não fala que tá tudo maravilhoso, não revisa nada, né? Mas muito bom trabalho, tá? Citou o orientador, parabéns, isso é uma praxe, é importante, né? Citar o orientador, os professores da instituição. Agora vamos passar para os aspectos materiais, então. Bom, senti um pouquinho de falta, Ricardo, um comparativo internacional no vosso trabalho, sobretudo com os Estados Unidos. Eu sei que não há coisa muito próxima disso, que você pesquisou com maestria e conhece bem do tema, falou muito bem aqui, com muita propriedade e entusiasmo, né? Parabéns também por isso. Mas eu acho que valeria a pena, nem que fosse para puxar um gancho com plea bargain, com alguma coisa relacionada. É sempre importante em trabalhos acadêmicos trazer uma visão internacional. Lógico, no doutorado praticamente que super obrigatório, mas eu penso que também no mestrado, ainda mais por estarmos falando de uma Ambra que está nos Estados Unidos da América, então eu acho que vale a pena um comparativo, no mínimo, com os Estados Unidos da América, nem que seja bem en passant, bem, ainda que superficial, mas eu acho que valeria a pena alguma coisa nesse sentido, enriquece muito o trabalho, e ao mesmo tempo não fica aquela coisa só a brasileira, né? Uma coisa que eu sinto muito quando eu milito aí fora do país, no meio acadêmico, é justamente essa crítica, às vezes, a alguns trabalhos nossos do Brasil. Nós temos excelentes trabalhos, né? Mas o que alguns professores lá fora falam é o seguinte: vocês só pensam em Brasil. Não conseguem pensar, como dizem os americanos, fora da caixa, pensar aquela. Tá, e como é que tá na Itália? Como é que tá na Alemanha? Como é que tá na Inglaterra? Como é que tá no Uruguai? Sei lá que seja, na Argentina. Porque só o país de vocês, né? E isso eu falo porque já presenciei algumas bancas de validação de trabalhos, né? Onde os alunos pedem reconhecimento. E alguns países, até em Portugal, dependendo da instituição, ela faz uma banca de um júri de validação para revalidar o trabalho, né, para ser reconhecido ali. E é como se estivesse submetendo novamente a tese já aprovada no Brasil, lá no estrangeiro. E aí vem essa crítica, né? Então eu sempre costumo trazer isso para os alunos, para os amigos, para os colegas, né, dizendo, olha,
não perca a oportunidade de dar uma pincelada no internacional para depois não te puxarem a orelha lá fora, se por acaso um dia vier a militar ou for pedir reconhecimento fora do país, né? Muito provável que essa questão venha à tona, né? No vosso caso, por exemplo, além de poder fazer um comparativo com Portugal, qualquer outro país, principalmente com os Estados Unidos, porque fatalmente alguém vai olhar e vai falar assim, escuta, mas a universidade não é americana e não falou nada dos Estados Unidos, pode soar um pouquinho estranho, né? Então, só uma cautela com relação a isso. Na página 28, eu vi que falou da 12.850. Falei, bom, eu tava até quando eu comecei a ler o trabalho, eu tava esperando ver se ia aparecer alguma coisa disso. Não que tivesse que aparecer, que fosse obrigatório. Falei, mas já que apareceu 12.850, tinha que falar também da 9.613, que é a lei de lavagem de dinheiro, que também tem lá no parágrafo 5º do artigo 1º a colaboração espontânea, que é uma outra forma negocial, muito semelhante a 12.850. Ambas internalizadas, tive a oportunidade de participar desse processo legislativo em particular, porque esse aqui foi rascunhado na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem, né, que é um grupo que congrega representantes de mais de 90 órgãos, que apresentam os anteprojetos de lei, depois o Executivo endossar e mandar para o Congresso, e foi justamente para atender às recomendações do GAFI e os, digamos assim, os puxões de orelha que o Brasil levou em avaliações anteriores, que foi aprovada aquela alteração da 9.613 em 2012, né? Então, eu acho que valeria a pena ter citado, nem que fosse bem em passant também, tá? Até porque ela está em consonância com o que você já disse da 2.850 e ela decorre do espírito do que está na Convenção de Palermo e Convenção de Mérida, tá? Em ambas, por coincidência, o item 27, número 27, só que numa do artigo 18, na outra do artigo 46. Na verdade, foi uma copia e cola que eles fizeram de uma convenção para outra, né? Quando redigiram lá, quando os países acordaram. Então, o espírito dessas colaborações, tudo mais, decorre dessas duas convenções e que o Brasil ele introjeta, ele internaliza para dizer, olha, estou cumprindo aqui o dever de casa, né? Na verdade, um grupo participante de órgãos públicos normalmente chama atenção para isso, fala, olha, o Brasil vai ser negativado se não estiver em conformidade com essas medidas, né? E aí começa a se provocar um processo legislativo que depois vai para o parlamento e às vezes é aprimorado ou não, ou passa como foi, né? Normalmente segue dessa forma. Depois das páginas 20 e 21, mudando agora um pouquinho aqui para a parte processual, eu gostei bastante, eu sou um simpatizante, para falar a verdade, dessa questão que você suscitou da batalha processual, né? E da importância da mediação dos conflitos, dessas outras formas de solução de conflitos, de pacificação, que o processo muitas vezes não pacifica nada. Olha, na prática é a pura verdade, né? Porque tem muita teoria bonita, floreada, mas na prática a gente sabe que quem perde a ação não sai contente, não pacifica, nada pacifica para aquele que ganhou, para o outro não pacifica. E eu gostei muito dessa passagem, dessa citação. Eu acho que tem muita propriedade. Saiu um pouco daquele modelo, né, da relação jurídica processual lá tal. Mas eu acho que valeria a pena citar também um autor que eu senti falta, que é o James Goldsmith, que ele vem e traz aquela questão, né, da situação jurídica, né, da relação, da natureza jurídica do processual como uma situação jurídica em contraponto à teoria da relação jurídica processual, né? E ele defende mais ou menos isso que você propôs aqui, que é a questão do comparando o processo assim, bem exagerando, em linhas gerais assim, a uma guerra, né? Então ele compara o processo a uma batalha, a uma guerra e que aquilo que seria direito passa a ser meras possibilidades ou expectativas, né? E eu gosto em particular desse autor porque é o que acontece na prática. Eu não advogo, mas já militei um pouco com advocacia, né? E quantas vezes nós não achamos, né? Mas mesmo como parte num processo, quantas vezes nós não achamos essa causa é ganha? Só que a hora que aquilo vira um processo judicial, a coisa toma um rumo né? E o desfecho nem sempre é o mesmo que se espera. Então, eu sugeriria uma citação, ainda que também breve, do James Goldsmith, que eu acho que é bem interessante, tem a versão traduzida para o espanhol e tal, eu acho que vale a pena, né? E para finalizar, eu tenho só duas perguntas aqui para ti. O tema já foi bastante esgotado aqui pelos professores, pelos colegas, né? Uma delas, a primeira delas é se podemos aplicar o acordo de não persecução civil por analogia ou subsidiariamente para os processos administrativos disciplinares.
Eu te pergunto porque é um tema também tormentoso, fui corregedor também, né? Tive a oportunidade de ser corregedor e nós sabemos que muitas vezes o mesmo fato enseja uma apuração por improbidade administrativa e por processo disciplinar. Então, gostaria de ouvir a sua opinião com relação a isso, da aplicação no processo disciplinar. E a segunda pergunta já terminando aqui, é se podemos aplicar o acordo de não persecução penal para lavagem de dinheiro. E se a pessoa que responde por lavagem de dinheiro decorrente do desvio, malversação, corrupção, mas cujos fatos venham a ensejar também a improbidade administrativa, se podemos aplicar o acordo de não persecução aí na esfera civil, né? E caso afirmativo, se isso influencia no processo de julgamento da lavagem de dinheiro, se haveria correlação. Então, são essas duas perguntas que eu gostaria de ouvir aí a sua opinião. Mais uma vez agradeço, professor Tiago, muito obrigado pela oportunidade. Professor Robson, obrigado, foi um prazer ouvi-lo novamente. Obrigado pelos apontamentos, o jeito comparado. Duas perguntas bem interessantes, né? Os apontamentos também sobre lavagem de dinheiro são questões realmente, são pontes bem necessárias e relevantes. Ricardo, passo para você, para as suas manifestações. Obrigado, professor Robson. Acho que, pelo que eu particularmente não conhecia, mas pelo que eu entendi de toda a introdução aqui da dificuldade de se eu comparecer, eu acho que o universo conspirou para que se eu viesse até aqui e me fizesse essas perguntas. Tem muito a ver assim, com boa parte do que eu trabalho. Assim. Processo administrativo disciplinar, então, é a raiz de tudo. Nasci e cresci no âmbito do direito administrativo sancionador, e daí, obviamente, vem improbidade, etc. E tal. Agradeço as colaborações, vou procurar incorporá-las. Particularmente, não conhecia o doutrinador citado, vou buscar pesquisá-lo, porque eu acho interessante. E a questão do direito comparativo também, eu até trouxe o patenteamento como um comparativo, mas, obviamente, deveria evoluir para o plea bargaining. Até um dos dados que eu mais pesquisei sobre o NPP tem essa parte e realmente falhou. Acho que seria interessante mesmo. Eu humildemente reconheço também que faltou e eu pretendo incorporá-lo. Em relação às perguntas, direito no âmbito do direito disciplinar, existe o TAC, o termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta é um primo pobre, vamos chamar assim, do NPP e do NPC, e lá tem alguma utilização, mas se o preconceito, e aí por experiência própria da advocacia mesmo, assim, porque são muitos anos litigando essa, desde 2000, eu formei em 2006, 2008, 2007 eu tirei meu AB, já foi no finalzinho de 2006, desde 2007 que eu advogo processo administrativo disciplinar, todas as corregedorias você imaginar no Brasil inteiro, assim, é bem minha área de especialidade mesmo. Então, já vi de tudo que é PAG. Eu brinco que a 8.112 ela tem diversos incisos proibitivos, né? Obviamente que eu litigo mais na área federal, mas são diversos incisos proibitivos. Por exemplo, tem assim, não retirar documento público da repartição. Aí ninguém imagina que tem um PAD. Pois eu já tive um PAD sobre isso, já defendi, já judicializei, porque ele foi demitido por isso, por retirar documento público da repartição. E é algo inimaginável, principalmente hoje em dia, tudo eletrônico, pelo SEI, né, que é o sistema que a gente utiliza aqui, etc. E tal. Como é que pode alguém responder um PAD por retirar documento público da repartição? Pois tem de tudo. Já fiz de tudo que é PAD imaginar. E aí, se existe um preconceito em relação à ação de improbidade de direito administrativo sancionador, muito em função da disponibilidade do interesse público, como eu abordei na minha exposição oral, da transação no âmbito do PAD é muito maior. É bem restrita a questão da transação e da negociação. Deveria ser muito mais ampla, porque nem tudo se resolve com a sanção. Mas, historicamente e até consuetudinariamente, eu poderia dizer, quando se abre um processo administrativo disciplinar no âmbito da administração pública, pretende-se muito a sanção. É bem assim, na prática, que ocorre. Então, a transação passa a ser algo muito intangível para o acusado em processo administrativo disciplinar. Embora exista previsão, tem o termo de ajustamento de conduta, que, aliás, ela é tal qual semelhante às resoluções do Ministério Público, porque ela também não está na lei, a Lei 8.112 não traz essa previsão, mas existem resoluções da própria CGU, e aí a CGU é responsável pelo sistema correcional federal, né? É responsável por todo o sistema correcional de todas as corregedorias. E isso ela reverbera em todas as corregedorias e, consequentemente, como os sistemas correcionais estaduais eles seguem a 8.112 naquele que couber, então também acabam
depende dessa fonte. E lá existe a previsão regulamentar do TAC, mas muito pouco utilizado, reservado a ilícitos muito simples. E, obviamente, quando se imagina que tem o dolo, a má-fé, o dano ao erário, é, se sai dessa esfera do TAC e a gente não consegue atingir. O NPC deveria servir para isso, e na pesquisa eu abordo até com essa intenção. Eu acho o seguinte: o NPC, como a lei não traz restrição nenhuma sobre a sua aplicabilidade, diferentemente do ANPP, que diz lá que os crimes com grave ameaça ou violência não podem ser objeto de transação, como o NPC não traz essa restrição, ela é amplíssima, ela permite na investigação, no processo e na execução, e não traz restrição quanto ao tipo de ilícito, 9, 10 ou 11, permite-se para tudo. Então, muito mais naturalmente, ele deveria ser transversal, inclusive, em relação à esfera de responsabilidade administrativa do agente público que responde a um ato ímprobo. E foi com essa intenção que eu busquei dizer isso. Assim, a gente puxa um pouco sempre para o lado da advocacia, a gente é defensor, né, o extremo, para a gente todo mundo tem direito. Então, eu penso muito, eu fiz muito essa dissertação pensando muito nas teses, do que poderia vir a ser tese, eventualmente ação judicial, etc. E falando de lavagem de dinheiro, por isso que eu digo que o universo acho que convergiu muito para o professor estar aqui, é, é uma área muito específica da minha advocacia em improbidade administrativa, é no artigo 9º, inciso 7º, que é enriquecimento ilícito. É um enriquecimento ilícito, que é uma das formas de ato de improbidade administrativa, por incompatibilidade patrimonial. É isso que diz a lei de improbidade administrativa, quando o agente público ele apresenta uma incompatibilidade do seu patrimônio em relação à sua renda declarada, ele pode incorrer naquele ato de improbidade administrativa, e é um tipo muito e muitíssimo aberto que permite esse enquadramento para qualquer um. Se fala muito no direito penal do inimigo, né, em relação a se escolher o Estado, o Estado escolhe aquele que quer punir. Quando se tem um tipo muito aberto como esse da lei de improbidade administrativa, que trata de enriquecimento ilícito, você permite a roupagem do processo certo àquele resultado que você quer chegar. Então, ele é um tipo que se assemelha muito à lavagem de dinheiro, porque, afinal das contas, se prova o ato de corrupção e o recebimento da vantagem devida, você está no 9.1, que é o recebimento de vantagem devida. Ok, está aqui o ato ilícito e está aqui o recebimento da vantagem devida, 9.1. Se você não prova o recebimento da vantagem devida, especificamente não tem aquele depósito em conta, compra de um bem, etc. Tal, você está no incremento patrimonial compatível, que é como se fosse a lavagem de dinheiro. Eu não provei que você recebeu dinheiro, mas eu comprovei também que de alguma forma você enriqueceu, e aí esse enriquecimento é desproporcional à sua renda e presume-se que é ato de improbidade administrativa. A mudança da lei de improbidade administrativa pela 1430, praticamente, e aí essa é uma tese de defesa minha, que eu venho batalhando muito nos tribunais, ganho em primeira instância, perco em algumas, ganho nos tribunais, perco em outros, mas vai caber ao STJ em sede repetitiva definir isso de vez. Isso é objeto de um livro também sobre esse tema, eu perdi o time de terminá-lo, porque veio a Lei Nova de Improbidade, então eu tive que parar, esperar a Lei Nova, mas aí eu comecei o mestrado, então vou terminar o mestrado e agora eu vou retomar o livro para terminar essa parte de enriquecimento ilícito, e tem tudo a ver com lavagem de dinheiro. E a Lei Nova de Improbidade Administrativa, ela não permite mais essa imputação, e aí essa é a minha tese, em relação ao tipo de enriquecimento ilícito, porque não permite mais a presunção, não permite mais a inversão do ônus da prova, não permite mais a presunção do dolo. O dolo tem que ser específico agora, então é muito difícil você dizer que aquela pessoa enriqueceu ilicitamente em razão do seu cargo, se você não traz o fato antecedente. E essa discussão tem muito no âmbito da lavagem de dinheiro, se tem que ter o fato antecedente ou não. Cadê o crime e cadê o dinheiro que eu lavei? Então, no âmbito penal, essas coisas são muito mais fixas, porque acho que o direito penal ele é muito mais rígido em relação à tipificação dos ilícitos do que no âmbito da improbidade, que é muito mais amplo. Então, a gente sofre muito com isso por exemplo, só para dar um exemplo, no âmbito penal, eu tive um caso que reverberou nas duas esferas, e aí a gente se alimenta muito disso, né? Advoga junto com o advogado criminal do cliente para poder fazer essa interação das partes. E aí se dizia que houve a lavagem de dinheiro, mas se definiu através do processo penal que o ilícito teria ocorrido em 2018. Então, todos aqueles bens para trás, 2015, 2017, 2016, né, não poderia ser objeto de lavagem de dinheiro, porque você só lava depois que você comete o crime. Não coube tudo. Ele aplicar o enriquecimento ilícito por incremento patrimonial compatível em relação a tudo, não obstante os fatos sejam os mesmos e as provas sejam as mesmas. Então, essa dificuldade é muito, muito premente. É difícil a gente conseguir trazer esse raciocínio da lavagem de dinheiro, que seria bom para a gente até. Existe
Só para finalizar, desculpa estender um pouquinho, mas existe um livro muito bacana do Ernest Frankl, que é Do States, né? E aí fala de uma série de coisas, etc. Mas o mais interessante assim, que empreendeu na história é que ele era um advogado. Posso me equivocar um pouquinho na história, porque faz tempo que eu vi isso, mas ele era um advogado judeu. E aí, na época do nazismo, ele foi permitida continuar a advocacia dele, e etc. Assim, ele não foi, obviamente, preso nem punido, a ponto que ele pudesse continuar a advocacia dele. E a advocacia dele dizia o seguinte, basicamente: olha, eu defendo meu cliente para ele ser culpado, porque se ele for culpado e responder segundo o devido processo legal, significa que ele não vai para os campos de concentração, e não vai morrer sem saber por que ele foi condenado. Então é mais ou menos isso que a gente enfrenta no âmbito da improbidade. O ministro Napoleão do STJ dizia assim, que é muito mais fácil você matar alguém do que cometer um ato de improbidade, porque você tem uma série de atenuantes, uma série de questões que você pode argumentar em matar alguém, inclusive sujeito a regras de prescrição muito mais benéficas do que um ato de improbidade administrativa. Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado. Não, perfeito, doutor Ricardo. Muito obrigado. Satisfeito, professor Tiago. Show de bola. Ricardo, obrigado. Professor Robson, obrigado. Vamos então para a nossa encerrada essa fase de discussão. Vamos para a fase de deliberação? A Liana já está me cutucando aqui. Tiago, termina logo essa banca. Ok. É culpa minha, Vamos. foi muito. É É porque quase o tema é sábado, muito bom, né? Então, vamos passar. Ó, eu mandei para vocês o link aí. Vamos para lá rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, tá, Ricardo? Você espera um Tá pouquinho bem. daí. A pior parte para a gente aqui, esse calvário aí. Então tá, vamos para lá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Ricardo. Oi, Tô aqui, Leânia. A minha vamos câmera ver. não está funcionando, resolveu não funcionar justo agora. Ah, tá, O tranquilo. Zoom não tá detectando a câmera. Mas Tá. parabéns, viu, pela apresentação aí, pela sua Obrigado. apresentação. Excelente Passei do tempo, né? apresentação, diga-se de passagem. Muito boa. Eu ia até te fazer essa pergunta, não sei se foi você que me mandou esse e-mail, aproveitando que a gente está aqui, em relação àquela questão da publicação, sabe, do trabalho numa biblioteca, não tinha essa Ah, questão que foi tá. Publicar em ofertada? formato de livro? Isso. Aí fica também uma parte em Washington, na biblioteca, uma coisa assim, não é isso? Isso, tem uma gravação. Eu não sei se você chegou a participar dessa live nesse dia, mas tem uma Hum. gravação que explica, né, direitinho, E é todas as disponível ainda etapas. mesmo nessa fase final? Sim, é disponível. Ah, tá. Não, então, talvez eu tenha interesse. Eu particularmente, naquela época, estava mais concentrado em terminar, assim, então não, não quis muito mexer com isso, não. Mas agora, assim, principalmente se eu conseguir fazer essas incorporações aí eu passo a ter interesse, porque às vezes a gente vai qualificar, como eu tenho a intenção, né, de fazer doutorado em algum momento, vai qualificar, eles exigem que tenha algum livro fora, alguma coisa assim, né? Sim, sim, é bom Ah, publicar. então legal. Então eu vou, se você puder, depois só me mandar no e-mail aí a instrução para isso, o Eu que que eu vou preciso mandar o fazer link e tal. da gravação para você. Tá, beleza, tranquilo. E aí, como é que eu faço para aderir, né? Se tem algum formulário, alguma coisa assim. Porque em Tem, tese aí eu já tô, eu terminei, eu tô fora já. depois eu vou mandar um e-mail para você com todas as orientações, e aí Pronto, você beleza. decidindo, a gente fecha isso aí. Não, para mim vai ser ótimo, porque teoricamente eu já tô fora de tudo, esse aqui é o último passo, né? Então eu não sei mais como é que faz. Aliás, eu fico com acesso ainda ao site, como é que é? Fica, Ao AVA, perdão. o acesso continua normal. Ah, tá. Certo. Beleza. Já aproveita que está no pique e já emenda aí com o doutorado, ó. A gente abriu a primeira Pois turma é, né? agora em abril. Vai ter Começa uma agora em nova abril, turma né? agora, isso, abriu uma nova turma, abriu uma turma, a primeira, né, turma abriu agora em abril, a próxima abre em maio. Ah, legal. Vou dar uma olhada lá no site, no que tem de interessante lá, em termos de proposta.
No agente da advocacia, você sabe, né, assim, eu sou melhor falando do que escrevendo, então se eu pudesse fazer só essa parte de falar, tava ótimo, entendeu? É, você fala bem, muito bem, sua Essa oratória é muito parte, boa. olha, esse negócio desse relatório, eu brigava tanto com a Camila, não é possível, esse negócio é muito ruim, entendeu? Eu falei, como é que era antigamente, que não tinha essa inteligência artificial? Todo mundo copiava os livros e pronto, passava, porque, né, é bem difícil, né, a gente sobreviver a essa nova era aí. Sim, Eu ralei muito com isso aí. Então, eu isso me dava imagino. uma desanimada. Tinha hora que eu falava, não, eu quero só concluir isso aqui, quero escrever mais nada, não. Já devem estar voltando, Ricardo. Tá certo. Já É uma assinaram o espera. atestado, hein? Já foi para o seu e-mail também, o atestado da banca. Ah, legal. E demorou muito, né, Ricardo? Voltamos. Tá aí, professor. Pronto, vamos para só. Cadê o professor Daniel voltar?
Pronto. Então, estamos todos aqui, já, já quase meio-dia, meia-noite lá do outro lado do mundo, né, professor Robson? Então, vamos encerrar. E com alegria, Ricardo, eu te comunico a aprovação. O seu trabalho foi muito elogiado pela banca. E fiz Obrigado. questão de falar para eles que você atuou com muita autonomia e independência. Você foi muito dedicado, conhece bem, o tema corre nas suas veias, no seu sangue. Uhum. O trabalho ficou muito bom. Eu falei para ele, ó, o Ricardo não deu trabalho nenhum, né? Ele voou sozinho Uhum. o texto. E, né, é um tema instigante, né? Tem muitos gargalos, muita coisa ainda para acontecer na jurisprudência, na legislação. Mas parabéns, e o pessoal optou por te dar nota 100, nota máxima no trabalho. Ah, obrigado. Mas, Obrigado. os ajustezinhos, lembre dos ajustezinhos. Quando você receber a folhinha lá, eu apontei lá os ajustezinhos, você adequa da forma como você achar mais conveniente para o seu trabalho. E meus Eu vou parabéns receber essas considerações aí? para receber tudo. Tá, E, beleza. e eu acho que super merece você aprofundar um eventual doutorado. Vale muito a pena, é um tema muito rico e acho que você pode até ser, né, atuar numa vanguarda aí de tentar uniformizar o entendimento de muita coisa aí. Acho que vale a pena. Verdade. Obrigado, parabéns e, ó, você merece. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Muito Obrigado. bom, Escobar. Parabéns, viu? Satisfação te rever. Obrigado, meu caro. Parabéns, Igualmente. Ricardo. Comemore bastante. Tá certo. Liane, Tchau, vamos tchau. encerrar, né? A Liane, Podemos encerrar, Vamos. professor. gente, obrigado. Obrigado a você. Boa final de semana, feriadão semana que vem. Não pro Robson, mas pra gente aqui tem feriado semana que vem. Amém. Bom descanso aí. Liane, obrigado Tchau, aí, viu, tchau. pelo Obrigado. apoio. Revê-lo. Ótimo dia a Abraço, Tchau, todos. bom dia aí a gente. todos. Abraço. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.